Fala, meus irmãos, sejam bem-vindos ao mais um Graco Podcast, um podcast que vai te ajudar a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Nós temos um convidado super especial, uma convidada incrível aqui, que vai trazer muito daquilo que ela tem feito para a nossa geração, né? Anunciar o evangelho de uma forma muito especial. Mas antes, eu quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, já dar o seu curtir aí, o seu gostei, colocar nos comentários e mandar para o máximo de amigos que você puder, porque esse podcast tá incrível. Sara Guzela, que honra ter você aqui, viu? Meu Deus, é uma inspiração. O privilégio é meu. Muito feliz de estar com você. Muito obrigado por ter topado esse convite. De nada. Você está aqui em São Paulo há quantos dias? Sim, 10 dias. Meu Deus, 10 dias só em podcast, apresentações. Todo dia um compromisso diferente, apresentando FEFIC, fazendo coisas dos meus livros, então... Uau. Bastante coisa, mas muito feliz. Amém. Nós também estamos muito felizes. E quem vê hoje o que está acontecendo com Sara Guzela, né, os livros, não imagina como começou. E a gente quer conhecer um pouquinho dessa história. Então, conta pra gente como que foi, quando você sentiu assim, eu tenho que escrever, eu tenho que começar a escrever, Deus tem colocado algo no meu coração, como que foi esse processo? Ai, total. Eu sempre amei histórias, né? Sempre amei narrativas ficcionais. Tinha algo sobre a ficção que sempre me atraiu desde muito, muito cedo. Então, eu tive obras específicas que eu tive contato durante a minha pré-adolescência e que me ajudaram muito a navegar aquela fase, sabe? Aquele período, assim. Então, eu sempre falo, sempre tenho que dar eu tenho uma série de filmes que moldou minha personalidade, que é Star Wars. Ah, meu Deus do céu. Gente, assim, eu preciso falar, porque eu não estaria aqui, entendeu? É assim, nossa, eu assisti Star Wars, eu tinha 11 para 12 anos, cara, e assisti, acabou. Não, isso é muito legal, né? Tipo assim, o poder de uma história, entendeu? De realmente marcar uma pessoa... E aí, positivamente ou negativamente, né? Sim. Porque eu assisti Star Wars e acabou, nunca mais foi a mesma. Eu falei assim, cara, eu amo isso, eu amo espaço, eu amo ficção, amo... E aí, aquilo começou a plantar no meu coração esse amor por histórias. Legal. E nesse mesmo período, eu li As Crônicas de Nárnia. Foi uma clássico, série de livros que marcou a minha fé, assim, além de marcar, né, a minha vida como uma leitora, né, como uma adolescente, ser uma excelente história, marcou muito a minha fé, sabe? Então, eu sempre fui muito, desde nova, vamos dizer assim, eu presenciei o poder das histórias, de impactar tanto negativamente quanto positivamente as nossas vidas. E aquilo sempre ficou muito em mim, assim, especialmente com o exemplo das Crônicas de Nárnia, né? Foi uma história que eu li e ela falou sobre o meu relacionamento com Deus, assim, ela impactou minha vida como leitora, mas o início da minha vida de fé, ali, os primórdios da minha vida de fé foram impactados por aqueles livros. Então, eu sempre carreguei, desde então, essa sensação de que, cara, existem histórias que são, tipo, histórias super legais, ótimos entretenimentos e tudo, e existem histórias, tipo as Crônicas de Nárnia. São histórias que... Vão marcar. Exatamente, são histórias ficcionais, né? Histórias com um H minúsculo, mas que de alguma forma carregam ali resquícios da história com H maiúsculo, da grande história. Então aquilo sempre me pegou. E aí, desde aquela época, eu ficava assim, é isso que eu quero fazer. Eu quero escrever histórias. Eu não sabia, né, do termo, ficção cristã, nem nada disso, mas eu quero escrever histórias, tipo as Crônicas de Nárnia. E aí começou desde... Um alvo. Um alvo, exatamente. Não sabia como chegar nele, não sabia o que era exatamente, né? Não tinha entendimento de, é um chamado, né? Uma vocação, não. Mas eu sabia que aquela história me marcou e que, de alguma forma, eu queria produzir, criar coisas naquele estilo. Uau. Então, esse foi o seu início, o seu start. E como que seus pais receberam isso quando você contou pra eles, comecei a gostar de ficção, assisti Star Wars, tô lendo Crônicas de Nárnia, quero escrever. Como que foi esse processo para eles também? Então, isso eu acho muito legal, assim, né? Porque eu tinha lá 11 para 12 anos e eu decidi. Sim. Eu falei assim, cara, é isso que eu quero ser escritora. Quero ser roteirista. E quando eu contei pros meus pais, naquela idade, eles ficaram meio assim, tipo, não, Sara, sonho de criança. Sonho de criança, a gente não... Na nossa realidade, a gente nunca tinha conhecido uma pessoa que era escritor. Nossa. Muito menos que trabalhava com isso, né? Se for, no máximo, um hobby, mas nem assim a gente tinha contato. Agora, imagina uma pessoa que trabalha com escrita. Isso não era algo real ali no nosso meio de convívio, né? Na nossa igreja. E a igreja também, ela não tinha
uma educação, assim, ela não nos orientava, ela não tinha conhecimento para nos orientar em relação ao chamado, em ministério, vocação, na área de cultura, na área de arte. Não se falava sobre isso naquela época, sabe? Então, meus pais ficaram meio assim, não sei, não sei o quê. Mas aí eles foram vendo que os anos foram passando e a minha cabeça não foi mudando. A ideia permaneceu. Ao contrário, foi aquecendo mais ainda. Nossa, com certeza, assim, foi fortalecendo. Eu lembro, inclusive, de um momento que foi muito importante para mim, assim, que eu sempre soube que eu queria estar nessa área da comunicação, né, do entretenimento. Então, audiovisual também é uma coisa que sempre me pegou muito. E aí eu lembro que a gente teve uma vez que eu sou de Belo Horizonte, né? A gente, Alô, povo mineiro, glória a Deus. Aí, ó. Melhor povo do Brasil. Concordo. A Jocum, não sei se você conhece a Jocum, sim. Eles fazem uma ação de carnaval na cidade de Ouro Preto. Uau. Onde eles fazem evangelismo durante o carnaval. E aí, meus pais sempre foram muito próximos da Jocum, a gente foi. Legal. E foi muito legal, porque foi uma vez que eles estavam gravando um documentário. E, sei lá, me colocaram para segurar a luz para gravar o documentário. Então, tinha o pessoal filmando, e aí tava fazendo toda uma narrativa de pessoas ali que se converteram no carnaval e tudo. E eu lá segurando a luz, assim. E eu lembro que aquilo foi tão impactante pra mim, porque eu fiquei ali umas 3 horas só com o braço em pé, assim, segurando a luz. E eu vendo aquilo acontecendo, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Uau. Tipo, eu não vou mudar. Tipo, é esse lugar aqui que o Senhor me chamou. Eu quero contar histórias, eu quero compartilhar a história das pessoas, sabe? Sim. Então, eu lembro que, pra mim, essa experiência foi muito legal. Eu tinha o quê? 17 anos, 17 anos. E aí, aquele dia só reforçou isso pra mim. Eu falei, não, é na área de comunicação. Eu quero trabalhar com história, seja história fictícia, seja história reais, né? E aí, continuou. E aí, aos poucos, a gente foi vendo, e os meus pais, assim, a partir do momento que eles viram que, cara, não é só coisa da cabeça dela, ela realmente é o Senhor direcionando, né? Eles me abraçaram desde o início, assim. Eles falaram, não, então é sério? Então a gente te apoia e a gente quer ver isso aí. Uau. Esse propósito do Senhor, né, sendo concretizado na sua vida. Uau. E uma coisa que você falou que é muito importante, né, que o jovem ele precisa entender, é que tudo precisamos ser direcionados pelo Senhor, né? Sim. Apesar de termos diversos sonhos, quem nunca teve um sonho ali na adolescência, na infância? Sim. Mas para seguir esse sonho precisamos ter a confirmação, a voz Senhor nos guiando, né, falando, cara, eu quero você nesse propósito, oh, moça, eu quero você seguindo isso aqui, porque apesar de ser muitas vezes um caminho dificultoso, né? Um caminho árduo, a gente tem a convicção, Deus está comigo, Deus me escolheu, Deus me colocou nessa obra, eu vou prosseguir, eu sei que haverão muitos frutos. E como que a igreja foi para você nesse processo, né? Porque você falou que você cresceu na igreja, né? Você é de que igreja? Metodista. Metodista, legal. E você cresceu nesse contexto então cristão, você falou que teve um encontro ali mesmo através da arte, da ficção, da história. Como foi a igreja para você nesse processo? Você sentiu um apoio? Sentiu, opa, é muito novo para eles ainda? Como foi? Não, durante todo o processo da minha adolescência, era algo que nem era, não se era falado na igreja, não tinha informação sobre isso, né? Então, isso eu achei legal, vou até comentar nisso, né, que você mencionou em relação a sonhos, porque eu era muito sonhadora, sempre fui. Mas durante todo o meu processo da adolescência, eu passei por algumas etapas muito bonitas com o Senhor, de Ele colocar esses sonhos à prova mesmo, para que eles não fossem só sonhos movidos por uma ambição pessoal. Sabe, eu quero ser escritora e eu vou provar para as pessoas que tem como. E é isso que eu vou fazer, não. E foi muito legal, porque mesmo durante a minha adolescência, inclusive, onde eu estava ali nos primórdios do meu relacionamento com Deus, o Senhor me confrontou muitas vezes em relação à intenção do meu coração, em relação a esses sonhos. Né? E que, para mim, eu acho que é lindo, assim, uma das coisas mais bonitas que das maiores graças que a gente pode receber do Senhor, é realmente isso, assim, Ele confrontar o nosso coração, para que Ele não deixe que os nossos olhos sejam tomados pelo sonho em si. E aí o sonho vira a nossa identidade. E aí ser escritora vira a minha identidade, porque o sonho da minha vida, porque eu sabia desde nova que era isso que eu queria fazer. Não. Eu acho que eu passei por esse processo de ter que renunciar a cada um desses sonhos, ter que renunciar o sonho da escrita, entregar ele para o Senhor, e ver, então, o Senhor trazendo ele de volta, né? E aí eu acho que o que foi fundamental para mim nesse tempo da igreja, que a igreja fez esse trabalho, foi mais nesse trabalho de
conhecer ao Senhor, de comunhão com o Senhor. E principalmente em relação a isso, né? A entrega, a renúncia, a entender que os nossos sonhos, eles pertencem ao Senhor e o Senhor não é só um caminho para a gente realizar os nossos sonhos. O Senhor não é uma ferramenta que a gente vai usar no caminho de realizar os nossos sonhos. Pelo contrário, os nossos sonhos não são nada mais do que uma ferramenta no nosso caminho de conhecer a Deus, né? Uau. Então, isso foi algo que foi muito importante ali durante a minha espiritualidade, o meu processo, assim, de conhecimento do Senhor mesmo, de fé na adolescência. Uau. O Senhor lapidou muito mais isso antes. Tipo, vamos trabalhar primeiro a intenção do seu coração. Onde está o seu coração com esse sonho, com esse desejo? Que então eu vou trazer a capacitação, né, a confirmação e tudo. E é muito legal que, algo muito interessante, que o sonho é muito baseado também naquilo que a gente gosta e sabe fazer. Sim. Né? Então, você teve o contato à ficção, gostava disso. Me lembra muito Mateus 4, porque quando Jesus está passando na areia da praia, que ele vai ver os pescadores, Sim. eles estão pescando, eles sabem Pois pescar, é, sim. né? Era algo que eles sabiam fazer, viviam daquilo, mas aí Jesus fala, vem que eu vou transformar vocês agora em pescadores de homens. Sim. Né? Porque talvez a gente tenha um sonho com base naquilo que a gente faz, do jeito que a gente faz, a gente acha que está glorificando o Senhor daquela forma, mas Deus, deixa eu te lapidar um pouquinho e transformar naquilo que eu quero que você seja, total. te apontar para o caminho certo, né? E algo muito interessante é que o sonho, muitas vezes, Sara, faz a gente achar que estamos no caminho certo, né? Mas se nós não tivermos essa confirmação do Senhor, ó, eu quero que o seu coração esteja ajustado, eu quero que você caminhe para esse lugar, eu quero que você viva dessa forma, talvez o processo vai ser um pouco complicado, né? E é muito legal saber que você viveu isso. E como que foi o start? Quando que começou, você falou, tá, sei que Deus me chamou para isso, sei que a ficção tá no meu coração, a arte tá no meu coração. Quando que você começou a escrever e falou, vamos em frente com esse sonho? Deus lapidou meu coração e direcionou pro lugar certo. Então foi um processo, né? Esse sonho nasceu no meu coração ali com 11, 12 anos. E aí, aos 12, eu comecei a escrever. Uau. Comecei a escrever meu primeiro livro. Nunca terminei, porque 12 anos, né? Era mais, assim, um processo de eu entender minha própria criatividade, né? Meu fluxo de ideias e tudo, mas ficou por ali. E aí, na adolescência, eu escrevi muitos poemas. E foi essa fase em que o Senhor foi trabalhando muito o meu coração. E aí, depois que eu me formei no colégio, eu fiquei um tempo em missões. Eu fui para Jocum, da Inglaterra, que era um sonho da minha vida, assim, ir para Jocum da Inglaterra. Pois é, não, eu sempre amei, cara, as Crônicas de Nárnia, o C.S. Lewis, a Jane Austen, os meus principais referências de autores, que coincidentemente eram cristãos, né, vinham de lá, assim, então eu sempre tive essa conexão muito, muito forte. Você passou quanto tempo lá mesmo? 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. Você sentiu que você foi lapidado nesse processo? Nossa, com toda certeza, assim, foi a época mais importante da minha vida, assim, espiritualmente. Foi aqueles anos, né, aqueles quase 2 anos que eu vivi ali, porque foi um tempo em que eu vi o Senhor plantando os fundamentos da minha casa, assim, eu gosto de pensar, tipo, o nosso relacionamento com Deus aqui nessa vida como uma casa, que a gente vai construindo cada ano, um tijolo, uma parede. Então, eu imagino, né, eu gosto de visualizar aquele tempo como os fundamentos para construir essa casa. Se eu não tivesse ido e se eu não tivesse plantado os fundamentos, não teria parede, não teria livros, não teria escrita, sabe? Assim, fora aquele tempo essencial que eu não Casa poderia. construída na rocha, né? Exatamente, assim, eu poderia tirar qualquer momento da minha vida, mas eu não poderia tirar aquela época, porque ela fundamentou mesmo, né? Então, foi um tempo para mim fantástico, foi um tempo que um dos meus maiores sonhos, que era estar na Inglaterra, viver na Inglaterra, se tornou meio que um plano de fundo, né? Um cenário, para que pro foco realmente, que foi o que Deus trabalhou em mim ali naquele tempo. Então, tempo em missões, né? A Jocum é algo que eu indico, assim, gente, para todo mundo, faça TED, construa os fundamentos ali do seu relacionamento com Deus, para que o Senhor, então, construa a casa, né? E aí, ali foi um tempo riquíssimo, lindo, 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 que eu vivi com o próximo coração do Senhor, assim, mas foi um tempo que eu não escrevi. Olha.
E, porém, todavia, entretanto, foi um tempo que mesmo não escrevendo, né, não vivendo a concretização desse sonho, eu recebi algumas palavras, algumas orientações, sabe, do Senhor, Direcionamentos, né? uns direcionamentos, como se o Senhor estivesse colocando uns spoilers, assim, ó. Você captei, Deus, tá Tá vindo captei. aí um negócio, uma coisa forte. Então foi um tempo que eu recebi algumas palavras, né? Que na época eu falei assim, cara, será que é isso, né? Não sei, eu lembro, inclusive, que eu tava numa igreja, que a gente estava até compartilhando, né? As igrejas da Inglaterra são uma bênção, extremamente avivadas. E aí eu tava numa igreja que eu nunca tinha visitado antes. E aí uma moça veio orar por mim e ela falou assim: você vai escrever, o Senhor vai te entregar uma história para você escrever, ele tem uma história para você escrever. E, cara, a mulher nunca tinha me visto na vida, né? Realmente de Deus. E eu fiquei assim, e que ele foi só dos momentos em que o Senhor realmente trouxe isso ao meu coração. E aí eu falei, amém. E foi bom, porque o que Deus trabalhou muito comigo naquele tempo, é que antes, por ser um sonho tão grande, como eu tinha falado, era muito da minha identidade. Era tipo, não, a Sara criativa, a Sara escritora. E naquele tempo, eu experimentei uma plenitude tão grande no Senhor, que eu fiquei, cara, se eu nunca escrever, se eu nunca realizar nenhum desses sonhos que eu antes achava que era tanta a minha identidade, isso não vai fazer diferença nenhuma, porque eu vou estar vivendo a minha vida da melhor forma A possível, né? satisfação plena em Cristo, né? É, com o Senhor, tipo, sendo filha dele, vale mais, né, do que ser escritora. Nesse sentido. Então, eu tava em paz. Teve uma época lá que eu ficava assim, lembra daquela época? Que eu queria escrever, que eu queria fazer uns trem, assim, umas coisas. A pessoa mineira, né? Se entregou. Uns trem, Uns uai, só. trem. E aí, depois disso, eu voltei pro Brasil, né? E aí, esse tempo de retorno, de readaptação, eu tava ali muito perdida, assim, cara, o que o Senhor tem pra mim? O que Deus tem pra mim? Eu não entendo o que Deus tem pra mim. E foi um tempo de silêncio, onde eu não conseguia ver o caminho à frente. E aí entrou próximo a isso a pandemia. E aí, na pandemia, eu falei assim, quer saber? Eu vou escrever. Vou escrever. Vou pegar e eu vou tentar, nem que seja para eu descobrir que eu não sou boa. Porque eu tinha muito aquele medo de, cara, imagina se eu passei anos da minha vida sonhando com isso. Ó, que não sou bom. Tipo assim, e aí eu queria que Deus aparecesse na minha frente e falasse, Sara, você vai sim escrever. Aquele meio que medo, né? Sim. De dar um passo de fé, e, tipo, e se for coisa da minha cabeça? E aí eu fiquei muito inspirada por uma passagem do Velho Testamento, onde Jonatas, ele vai invadir uma cidade, né? E aí o escudeiro fala com ele, assim, o escudeiro dele fala com ele, tipo, nossa, mas a gente vai fazer isso? Como você sabe que vai dar certo? Aí ele falou, não, a gente vai subir um monte, a gente vai pular os muros, e se o Senhor quiser, ele vai nos abençoar, Amém. ele vai nos dar a vitória. E aquilo mexeu muito com o meu coração, de dar esses passos práticos de fé mesmo, assim, tipo, eu não vou saber se eu não me colocar disponível pro Senhor, né, e vulnerável de, cara, eu vou sentar e eu vou escrever. E desculpa interromper, mas quantas pessoas deixaram de cumprir aquilo que Deus tinha pra vida delas porque não deram o primeiro passo, né? Não deram o passo. Pois é. Porque às vezes é isso que o Senhor espera de nós, né? É verdade. E o dar o primeiro passo é confiar nele, assim, é confiar mais nele do que na ação em si, entendeu? Confiar que ele vai colocar o chão, mas você precisa dar o primeiro passo. Verdade. Então aí eu comecei a escrever, né? Comecei a escrever na época da pandemia, foi um tempo muito especial para mim, muito, muito mesmo. Uau. Porque era um tempo onde era eu e o Senhor ali, eu sentada, escrevendo, e todos os dias eu sentava e eu orava, assim, falando, Senhor, exerça a sua misericórdia sobre mim. Exerça a sua misericórdia sobre mim. Eu não consigo escrever sem o Senhor. Eu não consigo escrever nenhuma palavra sem o Senhor. E se tornou meio que uma coisa só, sabe? Era a minha forma de interceder pela minha vida com Deus, pela minha mente. Era sentar, orar e escrever, assim. Que é, inclusive, esse primeiro livro aqui, que é A Escolha do Verão. Legal. Ele é uma fantasia cristã. Legal. Então, Lindo. a história, olha só, meu primeiro filho. Nossa, que lindo. Primogênito. Ele conta a história, né, de um garoto, o Beor, que ele nasceu numa vila onde só tinha uma estação, que era o verão. Lá era sempre sol, sempre calor por gerações. Até que um dia, de repente, o sol desaparece e o inverno rigoroso chega tomando conta de tudo. Tudo começa a congelar, as pessoas começam a adoecer. E aí, para salvar a sua família, ele precisa partir sozinho numa jornada para encontrar a estação desaparecida. Então, ele tem que encontrar o verão e trazer ele de volta. Uau. Assim, eu até fiquei impressionado, né? Até fiquei impressionado. Você sentiu Deus te direcionando na escrita mesmo? Totalmente.
Totalmente, uma das experiências mais fortes que eu tive com o Senhor foi realmente o processo de escrita desse livro, assim, porque foi um livro, toda essa simbologia do inverno, né, era um pouco do que eu estava sentindo naquele momento, de tanto ter chegado a pandemia, ter voltado do campo missionário, não entender para onde o Senhor estava me levando, e à medida que eu fui escrevendo, o Senhor foi usando a própria história para ministrar o meu coração. Uau, Então, uau. para mim, foi uma experiência, assim, completamente E esse surreal foi o com o seu primeiro Senhor. filho? Meu primeiro livro. Terminou de escrever, como que foi? Ai, assim, eu lembro até hoje o dia que eu terminei de escrever, me veio um sentimento de satisfação, assim, e de plenitude no Senhor tão grande que eu deitei na minha cama e eu fiquei tipo, cara, isso é muito maior do que uma história. Eu me senti uma personagem, sabe? Uau. Fazendo parte de algo muito, muito, muito maior. Tipo assim, muito honrada pelo Senhor ter entregado isso a mim. Amém. Amém, amém. E esse processo, talvez muitas pessoas que vão assistir esse podcast tenham o sonho de escrever, algumas já Sim. escrevem, outras não, mas às vezes terminaram de escrever os seus livros, está lá guardado, né, seja num caderno, porque tem gente que Sim. escreve ainda no papelzinho, ou seja no computador, mas tem medo de saber como que é o processo depois. Para você foi muito Sim. difícil a publicação, o lançamento da obra. Você falou, não, eu sei que Deus está comigo e eu sei que isso vai acontecer e Deus foi provendo todas as coisas. É, assim, é desafiador quando você entra nesse mundo, né? Especialmente porque, principalmente naquela época, hoje já melhorou muito, mas naquela época era muito difícil de, escrever um livro, vou mandar para a editora, e aí a editora vai publicar e pronto. Não é, né? Então, não tinha muito essa facilidade. E o caminho é que era a publicação independente, né? Que ainda é um dos principais caminhos. Então, eu lembro que eu fui, assim, catando informações, entendeu? Eu encontrava uma pessoa que já tinha publicado, e aí eu pedia socorro, pedia ajuda, e aí encontrava outra pessoa, e ia um pouco ali, sabe? Assim, de um para o outro, tentando unir informações. Então, foi bem desafiador. Tipo, eu entrei em contato, que era a versão independente, né? Com a capista. E aí eu encontrei uma gráfica, mandei mensagem para a gráfica, combinei a quantidade de livros que eu ia pedir. Todos os detalhes, todos os detalhes. Os livros chegavam lá em casa, e aí eu tinha que enviar, só que eu era péssima em logística. Péssima, eu enviava livro errado, eu me dava prejuízo, assim, enviando um livro. A pessoa pedia um livro, chegava 2, ou a pessoa era o João, aí chegava o livro dedicatório para a Júlia, e eram umas coisas assim, mas que foi um processo de muito aprendizado também, Te né? lapidou, né, nesse Me processo. lapidou, com certeza, e o Senhor foi me dando muita graça, porque foi uma coisa muito aos poucos, sabe? Os meses foram passando, e aí foi chegando feedbacks de pessoas que foram profundamente impactadas pelo livro. Uau. E aquilo marcou tanto o meu coração, tanto, Uau. tanto, tanto. E aí, no final daquele ano, abriu uma porta, né, uma oportunidade de eu estar na Bienal do Rio, expondo o livro independente, com outros autores independentes. Uau. Então, foi tudo à mão do Senhor ali, durante aquele primeiro ano de Legal. publicação. Que legal, glória a Deus. E você sentiu que alcançou mais público cristão, menos cristão? Como que foi esse processo? Porque assim, por exemplo, hoje, nosso podcast aqui fornecido pela Escola Teológica Graco, a ficção ainda para um tipo de público cristão não é tão Sim. acessível, né? Uhum. Eles não têm tanto contato ainda. Como que foi pra igreja, pra galera mesmo, que é cristã? Pô, vou ler ficção, e isso aqui tá falando sobre as escrituras sagradas. Como que foi esse Aham. processo? Sim, foi assim. Na época, a gente tá em 2025, né? Então, aquilo foi lá em 2021. Em 2021, a gente tinha um receio, um preconceito com a ficção no meio cristão ainda maior. Eu sinto que Olha. agora estamos Caminhando. caminhando. Sim. Eu sinto isso. Eu acho que desde então, The Chosen cresceu muito também. The Chosen fez um trabalho muito bom de popularizar a ficção cristã, né? E realmente Com muita excelência, com né? muita excelência, abrir a mente dos cristãos para consumirem entretenimento que apontam para Cristo, né? Porque é isso que a série é. Então, mas naquela época foi bem desafiador. Eu falo que quando eu escolhi classificar o meu livro como ficção cristã, eu arrumei 2 problemas para mim. Porque o público não cristão teria preconceito, e teve mesmo, olhava assim, cristão, ficava, ai, pelo amor de Deus, Não o vou povo ler quer isso, me não. converter. É, uma coisa meio assim. E o público cristão olhava para a palavra ficção e ficava, nossa, ficção é pecado, mentira, tá As mães já errado. pensavam em Harry Potter, o filho... Minha mãe era É. daquela, gente, que proibiu, achei Harry Potter quase. Pois é, a minha também. Mas agora que eu sou escritora, os meus pais, entendeu? Eles
São completamente diferentes. Eu falei, gente, aí, glória a Deus. Mas eu era, então, tipo assim, existia esse preconceito e eu nunca levei isso muito pro lado pessoal, sabe? Porque era um conceito enraizado mesmo, assim, na mente do crente, né? E era uma coisa que sempre me incomodava muito, que eu ficava, cara, lançaram um filme que, sei lá, criticava cristãos, alguma coisa assim. Eu fazia chacota. Ai, vamos boicotar. Todo mundo boicotando. Gente, não, a gente precisa estar ali produzindo outro filme que vai estar exposto do lado daquele filme. Entendeu? A gente precisa estar ali produzindo os nossos filmes, os nossos livros, que vão estar ali na mesma praça. Uau. Compartilhando uma mensagem diferente. Então, assim, e aí foi um processo. O pessoal teve preconceito na Bienal, então, que a gente ia apresentando, né? Tinha gente que ficava aberta para ouvir, tinha gente que não. Mas eu sinto que aos poucos foi entrando. Até porque é uma das coisas que eu sempre falo. Duas coisas, né? Eu falo que eu consigo, como que fala? Não calar, né? Mas eu consigo convencer a pessoa que vai ter esse tipo de crítica ao pensamento rapidinho. Primeiro, porque se ela é crente, ela crê na Bíblia. Isso. E a Bíblia, Jesus usava a ficção para compartilhar as parábolas, exatamente. Parábolas eram ficção cristã. Pronto, então eu já convenço a pessoa ali. Porque eram histórias de pessoas e lugares que não existiam. Eram histórias de personagens que Cristo criou, porque através daquela história, ele contava ali, ele fazia de forma didática, ele passava de forma didática uma mensagem. No Velho Testamento, a gente tem diferentes momentos em que profetas usaram de histórias para contar e para confrontar, né? Então, a ficção, ela é usada na narrativa bíblica desde o Velho até o Novo Testamento. Então, eu sempre falava isso. Eu falava, cara, começou com Cristo, as parábolas eram ficção. Jesus foi o primeiro a nos mostrar que a gente pode aprender com histórias. O apóstolo Paulo, no Areópago, né, em Atenas, ele vai usar de uma história de Epimínides, um filósofo que ele vai usar para contar sobre os feitos de Deus na geração passada. Sim. Né? Epimínides, lembrei, a gente. Não me critique não por errar o nome do cara. E o apóstolo Paulo vai usar para contar os feitos de Deus na geração passada. E algo que é muito interessante a gente ver nesse processo da ficção, Sara, é que a nossa juventude ela está trazendo algo para a igreja que é muito precioso. A igreja entender que existem tradições que nós, obviamente, não devemos ferir e abandonar, né? Os preceitos ali da palavra de Deus, mas existem coisas que nós podemos agregar no contexto cristão que vai atrair muitas pessoas para Cristo, como a ficção, né? Sim, e eu acho que o mais importante disso, assim, é que em nenhum momento nós nunca quebramos a inerrância da palavra. Tudo isso que a gente está fazendo aqui já estava na palavra, entendeu? Nós não estamos criando algo novo porque nós somos uma geração nova. Não, nós estamos retornando a Gênesis quando o Senhor nos deu um mandato cultural de cultivar e guardar, de produzir cultura na sociedade. Então, tudo que a gente está fazendo pode ser uma ação nova de uma nova geração, mas é um retorno à palavra e ao início da palavra. Leiam ficção, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então esse foi o primeiro filho, mas tem um segundo filho aqui. Isso, temos um segundo aqui, que é os Clãs da Lua. Uau. Gente, olha essa só a capa já dá vontade de comprar, vamos ser sinceros. Fala sério. Uau. E o que conta os Clãs da Lua? Então, os Clãs da Lua, eu peguei muito daquele meu amor por Star Wars, né, que me marcou tanto. E como autora também de ficção cristã, uma consciência que eu tenho, que eu sempre busco ter, é de que a Bíblia e a palavra, ela tem que ser a minha principal referência de excelência narrativa. Nós temos histórias fantásticas na Bíblia, cara, fantásticas, né? E histórias, assim, de todos os gêneros. Nós temos romance, nós temos terror, nós temos histórias épicas. E a livro completo, né? Pois é, e a história de Moisés, né, é uma das histórias que eu sempre amei, que sempre me tocou e que eu sempre achei que ela tinha muitos elementos épicos em si, assim. Tipo, uma briga entre irmãos, né, e eles cresceram juntos, eles estão em lados opostos do conflito. A gente tem ali a missão impossível de retirar um povo todo que ficou em 400 anos de escravidão em alguns dias de um território inimigo. Então, assim, atravessar um mar, vários elementos da narrativa do livro de Êxodo, né, são bem cinematográficos, épicos, assim, né? Se a gente for olhar. Então, eu peguei um pouco dessas duas coisas. Eu falei assim, cara, como seria se Êxodo se passasse no espaço?
Olha. E aí eu peguei como essa referência o livro de Êxodo para tecer essa história, onde eu conto que a humanidade esgotou com todos os recursos naturais do planeta. E aí isso despertou a ira da gravidade, que os expulsou do planeta, que os enviou para a Lua, eles tiveram que buscar exílio na Lua. E a gravidade é a minha representação de Deus na história, que é a força que segura todos os planetas no lugar. A Uau. força que rege o universo, né? Porque no livro de Jó fala que é ele que controla o nível das marés, sendo que a gravidade é quem faz isso, assim, Nossa, na glória a física, Deus. né? Bíblia Então, pura, né? exatamente, tava na palavra, Tava na pauta, tá tudo lá. tá tudo lá. No final a gente entende isso, assim. Uau. E aí na história eu conto isso do povo da humanidade escravizada na Lua, escravizada pelo Império Lunar, aguardando pela promessa, cumprimento da promessa de que eles um dia retornariam para o seu planeta natal. Uau. Então é um livro que ao mesmo tempo eu olho para o passado, recontando uma história antiga da Bíblia, eu também aponto para o nosso futuro como Igreja de Cristo, onde a gente também ainda está exilado em um mundo que não é 100% a nossa casa, aguardando pelo retorno, né, do nosso planeta natal. Conectou Velho e Novo Testamento. Muito Exato. legal, muito legal. E onde que o pessoal consegue adquirir a Amazon em qualquer lugar? Exatamente. Amazon, leitura, Uau. qualquer distribuidora, procurando aí no Google, em qualquer livraria do país. Legal. E os dois estão publicados pela Thomas Pela Nelson, né? Thomas Nelson, Não, E Thomas a Nelson é excelente, né? Ai, eu sou apaixonada por eles. E a Escolha do Verão, a continuação dele sai em breve. Em breve, ó. Em breve, primeiro Então tem lançamento, semestre hein? ainda. Lançamento. Isso aí, primeiro semestre já vai ter aí a Escolha do Verão entre nós. Uau. O segundo, né, que é a Esperança da Primavera. Ah, que legal, que legal. A gente fica muito feliz. E você sente responsabilidade? Porque, como que eu posso dizer? Talvez o público que mais é atingido com a ficção é o público mais jovem. Ai, com certeza. Né? Imagino que 80%, 90%. Você sente uma responsabilidade muito grande de estar, assim, entrando no lar de diversas pessoas muito novas, né? Com Como que é? certeza. Com toda certeza. Eu acho que uma das coisas que mais me incentivou a escrever foi lembrar do impacto que as Crônicas de Nárnia teve na minha vida, assim. Falar, cara, eu posso escrever histórias que elas vão poder ser para essa nova geração o que as Crônicas de Nárnia foi para mim, sabe? Porque me chocou muito ver os livros que me eram oferecidos como adolescente 10 anos atrás e os livros que esses adolescentes de hoje estão sendo oferecidos, assim. É triste. É muito triste. Então, isso me deu uma tristeza, primeiro, né? Uma revolta, assim, e esse senso de responsabilidade de não era isso que eles deviam estar lendo, né? Eu tive a minha adolescência impactada por boas histórias. Então, eu quero fazer a minha parte para que essa nova geração, que essa adolescência de agora, desses adolescentes atuais, também possam ser impactados por boas histórias. Uau, uau. E certamente você está transformando muitas vidas através amém. dessa literatura tão linda. Só dar uma pausa aqui. Pessoal, como eu falei para vocês, esse podcast é organizado pela Escola Teológica Graco. E se você tem o desejo de conhecer mais as Escrituras Sagradas, chegou a hora de você fazer as matrículas na nossa escola. Estamos com matrículas abertas, vai aparecer o QR Code aqui na tela para você, tá? Você pode se inscrever no nosso curso de Teologia, que te vai dar acesso à nossa plataforma de ensino. Vai dar acesso também ao nosso livro físico, Manual Bíblico, Bíblia em 6, que vai chegar na sua casa com frete grátis. Vai ter acompanhamento do nosso time de professores e tudo isso você pode parcelar em até 12 vezes no cartão. Então, faça sua matrícula e entenda que teologia não é só para líderes e pastores, mas para todos aqueles que amam o Senhor e desejam conhecê-lo cada dia mais. Graco, crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Sara, continuando aqui, tá muito bom o papo, tô amando. FEFIC. Como que nasceu isso, né? Então, tá para chegar aí, o nosso episódio vai sair antes da FEFIC acontecer, dia 16 e 19 de julho, né? Uhum. Qual que é a edição? Essa? É a 4ª edição. 4ª edição. Como que nasceu a FEFIC, que todo mundo que ama ficção tá amando FEFIC, não tem como ficar fora. Como que foi esse processo para você? A FEFIC, a ideia dela nasceu na Bienal de 2021, que foi minha primeira Bienal, né? E foi onde eu tive minha primeira experiência como escritora, assim. Então, eu tava ali, eu queria que o Senhor... Eu tinha essa convicção, assim, de todo o meu coração, que o Senhor tinha me chamado para contar histórias, que a minha história, ela tinha sido
um canal de cura para minha vida, né? E que se o Senhor tinha aberto as portas para que eu estivesse ali naquela Bienal, era com esse propósito também, né? De trazer essa história que poderia ser... Não é que a história é a cura, mas ela é um portal, ela é uma ponte. Sim. Então, a história aponta para a palavra, a ficção cristã, ela faz isso. Ela aponta para onde pode estar a cura, para onde a pessoa pode encontrar a cura, né? Então, eu fui lá com essa convicção. Foi um tempo bem desafiador, mas foi um tempo que moldou o meu coração. E estando lá na Bienal, eu percebi, né? Eu encontrei muitas famílias cristãs. E eu vi muitos jovens e adolescentes, né, que vinham de lares cristãos e que estavam consumindo conteúdos que não iam de encontro com nada do que eles estavam sendo ensinados em casa. Enquanto eu tinha lá meus livros de ficção cristã junto com outras autoras, tentando ali vender. E eu falei assim, cara, nós temos boas histórias e a gente tem um público leitor carente e necessitado dessas histórias. E se a gente fizesse um evento que a gente pudesse unir ambas as coisas? Um evento que fosse uma A dor ponte. e a solução, né? Isso, exatamente. Um evento que fosse uma ponte. Conectar um lado com o outro. Apresentar boas histórias para leitores que precisam delas, né? Então, assim, nasceu a ideia da FEFIC. A FEFIC nasceu em 2022. Primeira edição. Foi uma edição bem pequenininha. Aí foi 1 dia e meio de feira com um público de 900 pessoas. Olha. E 700 livros vendidos. Uau. Então, ali a gente já falou assim, pô, cara, legal. Tem um público. Tem um público, olha aí, ó. Tinha um público, né, que estava querendo isso e que veio. E assim, desde então, o Senhor tem nos dado muita graça, assim, né, e mostrado que o escopo do que a FEFIC é muito diferente da minha ideia inicial lá em 2022. Foi mudando muito, né? Foi mudando, foi crescendo, né, e a responsabilidade foi aumentando, o propósito foi aprofundando também, né, de entender que a FEFIC, ela não é... Hoje a gente tem esse entendimento, ela não é só uma ponte de venda de livros, né, de histórias para as pessoas, mas ela é um lugar de conscientização da narrativa na qual nós fazemos parte. E ela conecta muito o autor com o leitor, né? Sim, exatamente. O autor com o leitor, o autor com a editora, né? Então, conecta todos esses públicos e a gente gosta muito de falar que ela é uma celebração das boas histórias que apontam para Cristo. Então, ela é essa celebração não só das boas histórias ficcionais, mas da grande história, da verdadeira história, que é a história que o Senhor está escrevendo, na qual nós somos personagens ativos. Uau. Então, Nesses 4 anos, qual foi o maior desafio que você passou com a FEFIC? ai, muitos desafios. Muitos desafios. Eu ouvi sua mãe rindo aqui, falou, olha, muito desafio. Não tem nem... Nossa, assim, eu acho que um dos nossos maiores desafios foi vir para São Paulo, né? Porque a feira aconteceu 2 edições em Belo Horizonte. Mas entender que a gente está perante um projeto muito maior do que nós mesmos, assim. Eu nunca trabalhei com eventos, né? Eu não criei a FEFIC pensando em trabalhar com eventos, pensando em criar um evento. Direcionamento do Senhor. Foi um direcionamento completamente do Senhor. Então, eu nunca entendi a grandiosidade do projeto, assim, né? Eu não comecei por causa disso. E aí, quando você se depara com isso, né? Com o público, com os desafios, com as responsabilidades, é algo que te consome, assim, e você tem que voltar o seu olhar e falar, não, o Senhor sabia que era nesse lugar aqui que Ele queria me trazer. Eu não sabia. Se fosse para eu me escolher, não me escolheria. Mas Ele me escolheu. E Ele sabe que se Ele escolher, ou a gente dá conta, a gente consegue. Porque é grande, né? Tem se tornado um evento muito grande. Muito. É desafiador, assim, migrar de um para o outro e, ao mesmo tempo, permanecer na mesma dependência que me fez criar o evento. Sabe? Não ir totalmente no modo, não, agora a gente tem que ser empresarial, a gente tem que profissionalizar, a gente dá conta. Não, a gente nunca deu conta. O Senhor quem começou a FEFIC, o Senhor é quem vai sustentar ela. Ele que continua guiando. Até o final. Você falou algo muito interessante. Eu lembrei de uma frase do meu pai que ele falava, se Deus te mandou sentar, não olha se tem cadeira, só senta. Né? É tipo assim, cara, se Deus está direcionando a fazer algo, talvez pareça muito grande e talvez pareça que você não vai conseguir, mas Deus direcionou. Amém. Essa é a certeza, né? Sim. E a gente vê isso na FEFIC claramente. Tive a oportunidade, viu, gente, de estar o ano passado na FEFIC e posso dizer que, resumindo, é algo que glorifica o nome do Senhor. Deus está sendo glorificado lá. Amém. E o que o público pode esperar da FEFIC 2025? O que vocês estão... Se você puder dar algum spoiler aí pra galera, o que a gente pode esperar dessa FEFIC?
Ai, muitas coisas. Teremos muitos convidados, teremos autores, diferentes autores de ficção cristã, assim. Teremos alguns autores surpresa, que o pessoal vai pegar o pessoal, assim, desprevenido. Então, é a primeira vez que a gente vai receber alguns autores que vão Que estar com legal. a gente. A gente vai ter mais de 100 expositores. Uau. Esse ano a gente tem, né, nosso palco Parábolas, que é a nossa programação de 4 dias ininterrupta, que vai acontecer todo o tempo durante o processo da feira. Então, a gente vai ter rodas de conversas, lançamentos de livros, painéis, palestras. Os nomes que eu posso citar, né, que já estarão com a gente. Douglas Gonçalves, Que legal. Jonas Madureira, Rodrigo Bibo. A Olha. gente vai ter muitas autoras de ficção, autoras e autores de ficção cristã, autores independentes, né? Mais de 25 editoras e mais de 80 autores independentes. Nossa. Vai ser bem legal. O que começou pequeno hoje a gente vê sim. que é um universo. Total. Universo. E para quem quer ir, como que ele pode fazer? Tem ingresso? Como que é? Isso aí. Olha, a entrada da FEFIC é gratuita. Então, são 4 dias ali de feira, totalmente gratuito. Dos dias? 16 a 19 de julho. Tá. E aí, para ir para a feira, para participar, você tem que retirar seu ingresso. A única coisa que você precisa fazer é retirar o seu ingresso gratuito, rapidinho, lá no site da FEFIC. Olha, então para você que quer ir na FEFIC e achou que era pago, você pode ter acesso a esse evento sensacional de ficção cristã de forma gratuita. E o site é... O site é www.fefic, então FEFICC.com.br. A gente vai colocar aqui para você aqui embaixo também, para que você possa Isso ter aí. acesso. Inclusive, convidar vocês também para estarem conhecendo a nossa campanha da FEFIC no Catarse. Olha Então, lá. a gente está fazendo, como a entrada é gratuita, a gente está fazendo uma campanha de arrecadação de apoiadores, né? Olha. Onde cada apoio você ganha várias recompensas. Então, a gente Nossa. tem um apoio pensado exatamente para futuros escritores. O pessoal que quer ir na FEFIC, né? Para, além de conhecer livros, ter uma capacitação para, quem sabe, estar na próxima edição lá publicando o seu Olha. livro também. Olha que Então, legal. tá lá no nosso site. Legal, a gente vai colocar aqui também para você o site para você participar dessa campanha surreal para você ajudar a FEFIC. Obrigado pela mamãe aí ter lembrado dessa campanha super importante. E se você puder deixar uma mensagem, principalmente para aquele jovem, Sara, que está sonhando, não só o cara da literatura, ficção, mas o jovem que tem um sonho e ele sente que Deus está tocando no coração dele. O que ele deve fazer? O que você poderia falar para esse jovem? O que eu quero deixar para você, que tem um chamado aí, né? Às vezes numa área que é diferente da que você está acostumado, que as pessoas à sua volta estão acostumadas, que você não tenha medo, né? Como o Senhor falou com Josué, seja forte e corajoso. Se é o Senhor quem está te chamando, Ele vai abrir cada caminho para que Ele possa te levar a viver tudo aquilo no qual Ele colocou e que Ele plantou no seu coração. E que esse sonho, né, que Ele está plantando no seu coração, ele não é para você. Ele é para ser concretizado e abençoar a vida de muitas e muitas pessoas. Então, é algo que começa em você, mas que é muito além de você. E que saber disso possa te encher de coragem para dar esse passo de confiança no Senhor. Uau! Glória a Deus, glória a Deus. Amém. É isso, gente. Sara Guzella esteve aqui com a gente. Espero que você tenha sido muito abençoado aí com esses diversos ensinamentos, com essa história tão poderosa. Não deixe de fazer parte da FEFIC 2025 e não deixe de compartilhar esse episódio do Graco Podcast com o máximo de amigos que você puder. Sara, brigadão. Eu que Deus abençoe, agradeço. viu? Amém. Nos vemos na FEFIC. Nos vemos na FEFIC.